Olá, meninos e meninas dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana. Hoje é a nossa aula 4 do terceiro bimestre e nós vamos finalizar o tema do período joanino, ou seja, o período que Dom João VI e toda a família real esteve morando aqui no Brasil, tá? Nas aulas anteriores, nós já vimos sobre o fato, dessa presença da família real aqui no nosso país ter sido gerada pelo fato do Napoleão Bonaparte, ameaçar invadir Portugal. E para fugir de Napoleão, Dom João VI reuniu, toda a sua família, cerca de 15 mil nobres e zarparam para o Brasil, com o apoio da Inglaterra. Primeira medida do Dom João, galera, abrir os portos nacionais às nações amigas, ou seja, quebrou o pacto colonial. Pacto, o acordo, que o Brasil tinha com o próprio Portugal de comprar produtos somente da metrópole. Esta nação, aliás, essa abertura dos portos às nações amigas fez com que o Brasil passasse a comprar produtos industriais, principalmente ali da Inglaterra, que vivia a Revolução Industrial. Porque o apoio inglês à vinda de Dom João para o Brasil não foi de graça, minha gente? Os ingleses precisavam expandir os seus mercados e exigiu do Brasil, essa abertura dos portos e a compra dos produtos deles. Hoje nós vamos ver a segunda parte, do nosso caderno do aluno, página 105, atividade 6, página 106, página 108, 109 e a página 111. Nós não faremos, galera, a página 107, a atividade 9 da página 109 e a página 110, porque são atividades, que envolve ali o convívio em sala de aula, trabalho em grupo e, infelizmente, devido a essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, não vai ser possível fazer essas atividades, mas eu espero de coração que estejam todos bem e que a gente possa, nos ver em breve lá na escola. Depois que vocês terminarem a atividade, não se esqueçam de mostrar, de enviar, a tarefa pronta para o professor José até o dia 9 de setembro. Vamos lá? Eu tenho aqui uma primeira pergunta para vocês pensarem um pouquinho. As mudanças promovidas com a vinda da família real para o Brasil visavam o desenvolvimento local, ou seja, o desenvolvimento do Brasil para a população em geral? Eu acho, acredito, na verdade, acho que não tenho certeza, que com tudo que nós já falamos nas aulas anteriores, a resposta é não, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento foi atingido somente pelos ricos, Os nobres que vieram de Portugal, vivenciaram esse desenvolvimento e as elites, ou seja, os ricos que viviam aqui no Brasil também, vivenciaram este desenvolvimento promovido pelas mudanças, do Dom João VI. Ou seja, foi para os ricos, para os nobres que vieram de Portugal e para a elite, para os ricos que já moravam aqui, principalmente para o centro, do Rio de Janeiro. Inclusive, outros estados do Nordeste foram totalmente esquecidos pelo Dom João VI e as pessoas continuaram aí a viver na miséria. Bibliotecas, escolas, a arte, a moda europeia, o estilo arquitetônico, a medicina, os pobres não tiveram acesso, a essas medidas aí promovidas pelo Dom João. Então a resposta é não, porque foram mudanças, que visavam, atingir somente os nobres, a corte portuguesa que veio com o Dom João e, as elites brasileiras, certo? Vocês vão ler este fragmento aqui, A vinda da família real também modificou os hábitos dos brasileiros. Não todos, como eu já falei para vocês. Despertando o interesse em implantar no Rio de Janeiro, então sede da corte portuguesa, o estilo das cidades europeias e assim trazer a civilização aos trópicos. Lembrando, galera, que o Brasil era visto lá no imaginário europeu, Os europeus imaginavam que aqui era habitado por um monte de índio, por um monte de monstros, por um monte de selvagens,
né, e que eles seriam responsáveis, os europeus, por trazer civilização, né, a civilidade, né, aos habitantes aqui do Brasil. O modo de vestir, o modo de falar dos europeus passaram a ser copiados. O que é ridículo, né? Imagina o calor do Rio de Janeiro, aquelas mulheres usando aqueles vestidos pesadíssimos, chapéus, né? Os homens usando chapéu também, ternos europeus, acabou sendo ridículo, né? Essa cópia aí de modo de vestir, de modo de falar. Se a gente for pensar bem, né? Depois que o centro de poder mundial transferiu da Europa para os Estados Unidos, a gente, né, nós brasileiros aqui, a gente não valoriza tanto a nossa cultura assim, a gente acaba copiando ali a cultura estrangeira. Então, nada mudou. Vários artistas franceses desempregados foram contratados para dar aula no Brasil, a chamada Missão Artística Francesa, liderada, né, pelo pintor Jean-Baptiste Debré. Lembra que eu falei para vocês, né, na aula passada sobre aquelas pinturas do Debré? O Debré, o francês, ele liderou a Missão Artística Francesa. Lógico que esses pintores não estavam fazendo sucesso, né, lá na Europa, senão eles não teriam aceitado vir para o Brasil. O Debré, né, junto com os outros artistas, passaram a retratar ali um monte de cenas em seus quadros do Brasil cotidiano, né, para mostrar, né, com o objetivo lá do João VI, de mostrar para a Europa que não vivia só selvagem e aborígene, tá? Além disso, a vinda da família real permitiu ainda a instalação da imprensa régia, da Biblioteca Real, a atual Biblioteca Nacional, da Real Academia de Belas Artes, o atual Museu Nacional de Belas Artes, Jardim Botânico, da Real Junta de Arsenais do Exército e da Real Academia Militar. Além, pessoal, né, de várias escolas técnicas, o Dom João também fundou a primeira faculdade aqui no Brasil. Só que, como eu já falei, todas essas medidas aqui, elas visavam, né, o conforto da elite, porque um pobre, um ex-escravo, a escravidão não foi abolida, né? Então, o Brasil continuou ali para 95% da população a mesma coisa. O Banco do Brasil original, fundado também, né, nessa época, ou seja, há mais de 200 anos, faliu com a volta de Dom João VI para Portugal em 1821. Por quê? Porque todos os depósitos foram levados. Assim como Dom João trouxe toda a riqueza de Portugal para cá quando ele veio, né, em 1808, ele levou de volta, né, e faliu o Banco do Brasil original, tá bom? Agora, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão formular uma hipótese que possa responder a pergunta norteadora. Mais ou menos igual eu expliquei aqui para vocês, vão anotar no caderno. Depois vocês vão pesquisar, né, alguma fonte na internet ou no próprio livro didático de vocês, né, e preencher esse quadrinho aqui para confirmar ou não a nossa hipótese inicial de que a vinda da família real para o Brasil não atingiu todo mundo. Então, vocês entenderam o que é para fazer? Nós vamos ler essa pergunta, formular essa hipótese de que não visou, né? Porque a gente já sabe, na verdade, né? De que as mudanças promovidas não atingiu todo mundo. Vão ler isso daqui, depois vão pesquisar na internet e responder, né? Preencher o quadrinho aqui e responder a 4 etapas aqui, ó. A pesquisa confirmou ou não sua hipótese inicial, certo? Na atividade 8, pessoal, nós temos duas fontes. Um gráfico, né, que mostra o desembarque de africanos que foram traficados, né? Olha que tristeza, né? Tráfico humano. Essa galera era prendida lá na África por próprias tribos rivais africanas, né? Depois vendida pelos portugueses, para os portugueses, a troco de armas, bebidas alcoólicas, enfim, né? E depois trazidas aqui para o Brasil, né? Na forma de tráfico humano nos navios tombeiros, como nós já estudamos lá nas nossas aulas no ano passado. Este gráfico mostra quantos escravos desembarcaram vivos aqui no Brasil entre 1781 a 1825. Se chegou esse número vivo, quer dizer que foi tirado mais que o dobro lá da África, tá? Nós já estudamos, nós já sabemos que as viagens, né, da África para o Brasil eram em péssimas condições, né, para os africanos, e quase metade acabava morrendo aí no caminho, tá? Entre 1781 e 1885, desembarcaram vivos no Brasil 63.100 escravos,
tá? Este número, ele oscila um pouquinho, mas ele tem uma constante, né, de aumento, sempre mais, sempre mais. Na presença da corte, aqui, né, o período de presença da corte, foi o período que mais desembarcou escravos por aqui. Entre 1811 a 1815, 139.400 escravos. 1816 a 1820, 188.300. E entre 1821 e 1825, também mais de 181 mil escravos. Para a época, gente, esse número era exorbitante, tá? Porque cada navio negreiro, ele comportava cerca de 200 a 300 escravos. Vamos supor que 40% morria na viagem, né? Então, chegava aqui no Brasil, em cada navio, vamos supor aí 150 pessoas. Imagina até atingir 180 mil. Quer dizer que praticamente eram desembarques, né, mais que diários aqui, né, de escravos traficados. São realmente um absurdo isso, tá? Após, né, ler o gráfico, vocês vão ler esse textinho, né, falando que até o final do século XVIII, o mundo europeu ele aceitava o tráfico negreiro, tá? Depois, né, com o iluminismo, a Revolução Industrial e com a nova visão de capitalismo, a Inglaterra ela passa a liderar um movimento para abolir a escravidão. Por quê? Primeiramente, né, porque sem escravos, a Inglaterra visava diminuir a produção de açúcar no Brasil e em Cuba, tá? E também, galera, vamos lembrar, a Inglaterra viveu a Revolução Industrial, a Inglaterra, dentro do capitalismo, ela queria ganhar dinheiro, escravo não recebe salário, né? Então, se o Brasil abolisse a escravidão e esses trabalhadores passassem a ser assalariados, ela iria vender, né, mais produtos para o Brasil. Então, o Império Britânico ele abole o tráfico em 1808 e a escravidão em 1833. A Marinha Britânica passa a vigiar, patrulhar as costas africanas, né, para impedir o tráfico de escravos e começa a pressionar suas nações aliadas, principalmente o Brasil, para abolir a escravidão, tá? Sendo o Brasil, né, um importante parceiro comercial da Inglaterra, dependia da Inglaterra, os governantes brasileiros, a partir desse momento, passaram a cozinhar aí, né, em banho-maria, essa abolição, da escravidão, ou seja, passaram a enrolar e não aboliram, né, cada vez menos, e não aboliram nada essa escravidão. As leis foram criadas, né, para reprimir o tráfico, ou seja, para diminuir, mas não foram cumpridas, dando origem ao termo para inglês ver, ou seja, te criava lei, vamos abolir o tráfico no Brasil, para os ingleses verem. Mas, na verdade, né, pressionado, né, pelas elites locais, por quê? Porque os cafeicultores, eles tinham muita mão de obra escrava, eles eram ricos, eles eram elite nacional, e esses cafeicultores também pressionavam, né, o governo brasileiro aí, né, principalmente o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para não abolir a escravidão, tá? Como a gente pode ver, né, a época que mais entrou escravo no Brasil foi justamente a época que Dom João VI esteve aqui no Brasil, tá? Então, por que a Inglaterra queria que o Brasil abolisse a escravidão? Para gerar mais gente para comprar os seus produtos, para gerar mercado consumidor. Conseguiu que o Brasil abolisse de imediato essa escravidão? Não, tá? Os governos brasileiros da época foram cozinhando ali em banho-maria e só foi abolir a escravidão lá em 13 de maio de 1888, tá? O Brasil, gente, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E esse histórico nosso de quase 400 anos de escravidão é responsável, né, por parte do nosso subdesenvolvimento hoje em dia, tá? Após analisar o gráfico e ler, vocês vão responder, né, dessas perguntas aqui da A a I, ok? Já expliquei para vocês. E a atividade 10, né, para finalizar, né, os nossos estudos, né, sobre o grande ou não, né, Dom João VI, vai depender da visão de vocês. Vocês vão completar esse quadrinho aqui, né, com o que mudou e o que não mudou. Desenhe um quadrinho no caderno. Aspectos sociais, sociedade. O que mudou?
Teve escola para os ricos, né? Teve imitação dos hábitos europeus, teve alguma remodelação ali do Rio de Janeiro. E o que não mudou no aspecto social? A maioria da população brasileira continuou sendo escravizada, pobre e analfabeta. Aspectos políticos. O que mudou? O Brasil deixa, sim, de ser uma colônia de Portugal, né? Passa a ser sede do reino. Mudou. O que não mudou? O Brasil continua tendo que obedecer a Portugal e principalmente a Inglaterra, certo? Pessoal, beijão no coração de vocês. Até a próxima.